Oi, gente. Boa tarde. Quem vai fazer hoje de novo a live somos nós. E eu vou adicionar aqui as meninas para poder fazer. E eu vou deixar fechado igual ontem, porque eu não vou poder ficar aqui ativamente. Mas as meninas vão seguir com a live, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Falta só a irmã Elisa entrar. Deixa eu ver se ela já entrou. Entrou. Olá, meninas. Agora é com vocês, meninas. Vou fechar aqui. Nossa, eu não tava ouvindo, é meu celular que tá no bar. Mas estão ouvindo? Não, Tá, tô. É sim, meu tá. celular que tava no volume baixo. Tá bom. Qualquer coisa vocês falam. Gente, a Mayara, ela não está fazendo as lives por enquanto porque ela está viajando. Então, como tá corrido para ela está aproveitando a viagem dela, ela pediu para a gente dar seguimento com o livro para não parar a leitura. Assim que ela puder, ela vai retornar aqui já nas lives e na leitura do livro. Mas enquanto ela não está podendo, a gente vai dar seguimento e depois ela continua de onde a gente parar. Exato. Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Boa Oi, tarde. Eli, sua irmã. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que tá um pouquinho escuro aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá certinho. Tá? Arrasou. Vamos lá, a gente tá no A gente finalizou ontem o capítulo 6. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 7. Pessoal, a Mayra não está presente aqui com a gente na live. Todo mundo sabe que ela está em viagem, né? E a gente vai continuar aqui com o propósito do livro, mas a gente precisa muito da colaboração de vocês, porque a Mayra sim vai acompanhar. A live vai ficar salva. Os comentários que geralmente ela lê, que vocês colocam na caixinha de pergunta, pode colocar lá no vídeo salvo, porque depois ela lê, ela vai ver a participação de vocês, ela vai acompanhar também como ela está acompanhando o livro conosco, ela vai acompanhar também o que vocês estão achando, os pensamentos de vocês, os depoimentos de vocês. Então é muito importante a participação de quem está aqui, quem está acompanhando o livro, deixar lá o registro, porque assim ela consegue ver também, assim que ela tiver um tempinho. Tudo bem? Querem complementar alguma coisa, meninas? Não, só falar pro pessoal que a gente agora entrou no capítulo 7. Hoje a gente vai ler da parte 1 à parte 4. Aí, quem não tiver o livro, pode pedir pra gente no direct aqui do Instagram que a gente envia pra vocês. O que vocês forem entendendo, podem mandar na caixinha de perguntas que depois a gente vai ler também. Alguém colocou aqui que quer participação. Pessoal, a gente está aberta total à participação de vocês, tá? Quem quiser participar, deixa nos depoimentos, deixa aqui nas perguntas, nas mensagens. Sempre, tanto a gente quanto a gente estiver aqui, como a Mayara, quando ela estiver, a gente quer a participação de vocês que estão acompanhando o livro, tá? Não é nada determinado que seja a gente. A gente está aqui porque a gente está acompanhando o livro, assim como qualquer um de vocês que estão acompanhando também pode participar, tá? Então, só é mostrar aí a intenção, que quer participar, conversar aqui com a gente, que a gente vai acompanhando. Quando eu estiver lendo, não estiver vendo os comentários, a Elissa, a irmã Elissa, elas conseguem ler e vai passando aqui pra gente, a gente vai conversando com vocês. Isso aqui é um clube do livro, né? É um estudo e não somos só nós três que estamos aqui, a gente está com todas vocês que estão aí. Então, a gente quer a participação de vocês, sim. Tá bom? Exatamente. Quem não tiver o livro que está deixando os comentários, que quiser acompanhar, pode. Eu não tenho, eu particularmente, Jana, não tenho PDF, tá? Eu tenho um livro físico, mas quem quiser, por exemplo, foto, eu posso enviar. E quem quiser o PDF, acho que a Elissa tem, né, Elissa? Tem, pode me pedir no direct do Instagram que eu envio certinho. Isso. Vamos tentar, vocês que estão acompanhando, tentar acompanhar o livro. Por isso que a gente está até querendo fazer a live todo dia,
com mais frequência, até para a gente seguir no livro e vocês não se perderem. Porque senão a gente faz um dia, depois passa alguns dias, aí vocês já não lembram onde estava, não consegue acompanhar. As lives também vão ficar salvas, então quem não puder estar acompanhando agora, por qualquer questão pessoal, profissional, pode acompanhar depois, tá bom? E deixar os comentários lá pra gente ver o que vocês estão achando. Gente, algumas pessoas me perguntaram, viram a Mayara falando do livro de exercícios e me perguntaram se não tem no PDF. Essa parte do livro de exercícios é lá no final. Acho que a página 800 e pouco é 900. Então, vocês vão lá para o PDF, que lá vai estar esse livro de exercícios certinho. Eu também achava que não tinha, até eu olhar o final. Então, vocês olharem direitinho que tem. Alguém perguntou aqui se a Mayara tá em Vegas. Sim, ela ainda tá em Vegas, tá, pessoal? Vamos começar, então? A gente vai começar hoje no capítulo 7. Quem está com o livro físico... o livro é Um Curso em Milagres, tá? Quem tá chegando aqui agora, que não conhece. A gente tá no capítulo 7. No livro físico é a página 120. No PDF é qual, Elissa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que eu não anotei. A página do capítulo 6 é a 169. Então, essa deve ser a 180, por aí. Perfeito. Então, vamos começar. As dádivas do reino, o último passo. O poder criativo de Deus e suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus como ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilhas. E porque compartilhas, é inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu. Mesmo nesse mundo, há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão luz às suas crianças e assim dão luz como os seus pais. Se criasses a Deus e ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada, desculpa. E tu não serias co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo o poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como suas. Ele criou a filiação e tu aumentas. Tem o poder de adicionar ao reino, embora não tenha o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram, porque ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque ele te criou eterno. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque é competitivo ao invés de ser amoroso. E está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar tem que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade a Deus é criar como ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas de modo que as tuas dádivas têm que ser como as suas. As tuas dádivas do reino têm que ser como as suas dádivas a ti. Eu dei só amor ao reino porque acreditava que era só isso que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo. E tu, que és co-criador com ele, estendes o seu reino para sempre. E além de todos os limites, a eternidade é o selo indelável da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre.
Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és. E criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo, o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Deus não dá passos porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro, porque ele criou os seus co-criadores. Como ele fez o tempo, não se aplica nem a ele, nem a que ele criou. O último passo que Deus dará, portanto, verdadeiro, no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável não muda para aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu percebes como não estivesse aumentado, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é a sua vontade compartilhá-la. Como é possível o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Finalizamos aqui a parte 1. Lissa. Começa? Pode começar. Eu anotei aqui primeiro o que é ser um co-criador com Deus, né? Ontem a gente falou sobre... Tá certinho, porque pra mim tá dando imagem atrasada. Tá certinho aí? Não, tá certinho. Eu só vou fechar a porta aqui, gente, que começou uma chuva bem forte, tá ventando pra não ficar barulho. Só um instante. Ontem a gente falou o que é o reino de Deus. A gente explicou, né, o que era, como funciona, como que a gente se enquadra no reino de Deus. Mas o que é ser co-criador com o reino de Deus? Quando a gente pensa em reino, eu, pelo menos, sou bem fantasiosa. Minha mente, ela sempre... Toda vez que eu tô lendo a Bíblia, eu tento imaginar o que tá acontecendo naquela época, naquele local. Então, quando falo em reino, eu lembro logo de um castelo, de um rei. E aí, quando a gente tem essa ideia, a gente entende que o rei é que dita as regras dentro do reino. Esse é o princípio do reino de Deus. Nós somos... Deus está acima de nós, ele diz quem nós somos e o que fazemos. Nós entendemos isso por nossa vontade, quando nós queremos, aceitamos. E nós somos co-criadores com Deus porque nós fazemos parte do reino e somos realeza junto com ele. Deus é o Rei Supremo, mas nós fazemos parte dessa realeza. Então, a gente pode correr para o princípio também de quando eu tenho uma empresa, eu trabalho em uma empresa, eu quero que aquela empresa dê certo. É a mesma coisa do reino de Deus. Quando eu quero que o reino flua, eu participo do reino ativamente junto com Deus. Eu propago esse reino, eu faço coisas boas para que esse reino prospere, porque a gente tem a ideia que enquanto eu prospero, quem está do meu lado também prospera. Isso é o reino de Deus, é essa contribuição. E aí, né, a gente entra em falar que criar é amor e o amor se estende para nós. É isso que o livro fala, né? Então, toda a ideia que é depositada no coração de Deus também é depositada para o nosso, para que nós possamos propagar isso. Barganhar é limitar a dádiva. Barganhar, como que eu posso explicar o que é barganhar? Alguém ajuda, Jana, irmã? Barganhar. Gente, eu não sei traduzir essa palavra, né? Mas quando a gente barganha algo, a gente tá querendo algo em troca, algo assim. Sim, né? Eu acredito. É isso, irmã? Eu acho que isso mesmo. E o livro fala que barganhar é limitar a dádiva, ou seja, quando eu, como a Jana falou, quero algo em troca,
Deus não precisa nos dar nada, Ele dá porque Ele nos ama, porque Ele é um bom pai. Então, não Sim. preciso barganhar o que eu quero com Deus. Deus vai me dar. E eu só preciso fazer a minha parte para isso acontecer e não barganhar com Ele, né? É Exato. só a alegria permanece para sempre. Isso a gente também falou na última live, né? Que tudo que Deus coloca no nosso coração é eterno, porque Deus é eterno. Por isso que esse capítulo 7 é as dádivas do tempo. Então, pode ter certeza que todas as dádivas que o Senhor nos entregar, todos os sentimentos bons que o Senhor colocar no nosso coração, esses sentimentos são eternos. A gente pode entrar também na parte do ego, né? Que a gente falou ontem, os sentimentos ruins, eles vão vir, mas eles não são eternos como a presença do Senhor é. Então eu posso escolher não deixar eles fazerem parte do meu coração, né? Trocar esses sentimentos por aquilo que o Senhor tem para mim, que isso sim vai durar para sempre. O tempo de Deus, ele não se atrasa, ele é perfeito. Então, Deus faz as coisas na hora certa, ele intervém na hora certa, porque ele sabe do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Então, ele sabe exatamente a hora que eu preciso receber o que ele tem para me dar. A gente não precisa correr contra o tempo de Deus, a gente precisa andar com o tempo de Deus. A gente precisa entender o tempo de Deus e esperar, porque na melhor hora ele vai aparecer, né? Deus é o dono do tempo, ele é perfeito em todas as coisas. Então, no momento certo, ele vem, acalma o nosso coração e faz da melhor maneira possível. Eu coloquei até aqui, ó, que o último passo, né, que é essa parte que a gente está lendo. O que acreditas que és determina as tuas dádivas, e Deus te criou estendendo-se a si. Só pode estender-se como ele fez, né? Então, muito do que a gente acredita é o que a gente falou bastante ontem, né? Como vai completando o livro, ele vai acompanhando isso. É muito do que a gente acredita, do que a gente confia, da gente esperar em Deus, né? Então, ele só nos pede para confiar, para esperar nele, né? Nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. Tem coisa mais linda? O que é verdadeiro, gente, não precisa de explicação. É verdadeiro, não tem como explicar, não tem como explicar Deus, não tem como explicar o amor, não tem como explicar a alegria. Tudo que é verdadeiro é sem explicação, a gente só sente. Tudo que a gente sente no nosso coração é verdade, né? Então, o coração é o que a gente tem mais próximo de Deus, né? Não tem como, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, mas minha razão tá dizendo isso, minha mente e meu coração tá dizendo aquilo. Então, a gente sempre tem que tentar acompanhar nosso coração. Quando a gente tem a certeza, a gente consegue compartilhar, né? É outro fato muito importante, porque quando a gente tem certeza do que a gente é, do que a gente sente, do que a gente faz, a gente consegue compartilhar aquilo, né? Então, se eu tenho a certeza do amor, eu consigo compartilhar o amor. Se eu tenho a certeza de uma amizade, eu consigo compartilhar uma amizade. Se eu tenho a certeza dos meus sonhos, eu consigo lutar mais por eles, né? Tudo é certeza. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é Jana, de boa fama. Oi? deixa eu te cortar rapidinho. Eu vou encerrar aqui, porque a Mayara vai entrar pelo perfil. Ah, Tá, perfeito. Aí vocês entram de novo, Tá bom. tá bom. tá bom? Beijo. Tá bom, estraguei a live das meninas, né? Oi! Estraguei a live de vocês, mas eu tava de fora ouvindo tudo, aí eu falei, fudeu. Vou entrar. O bom é eu falar Traga fudeu na live que é não! de Hello, Deus. International Girl! Hello, girl! Acabei de voltar. How Tá are lá em you? cima no... I'm fine. Eu sou péssima no inglês, não faz isso comigo, não. Mas Deus, olha, a próxima vez que nós voltarmos vai estar melhor. Com certeza. A gente pegou um helicóptero agora, nós estamos lá no Grand Canyon. Nossa, ele é em outro estado, né? No Arizona. Cara, a gente não dorme aqui. Eu não sei o que eu faço com esse povo.
Ah, tem que viver. Deixa pra dormir quando voltar, no avião. No avião. Olha, tá em Vegas, vai Pois dormir é, pra gente. quê? Dorme no Brasil. Estamos em Vegas, mas tem que orar, viu? Porque pagar os pecados de Vegas. Paulinha passou rindo aqui já. Continua aí, gente. Continua aí. Tô falando com as meninas que eu falei assim, nós temos Vamos que lá. orar, viu? Pra pagar os pecados de Vegas. Nossa senhora, mano. 3h30 da manhã eu tava no cassino. 5 horas da manhã eu tava no cassino. Não precisa dar informação, não. Não dá informação. Vamos. Meu Deus, tá indo no mundo aqui. De chuva. Vou continuar aqui, então, a leitura. Estava dizendo aqui da Bíblia em Filipenses. Quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Deus não dá passos porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada porque criou em primeiro lugar e para sempre. Isso é intemporal, serve para todos os tempos. Pensar como Deus pensa para ti é ter a certeza de quem você é. O Espírito Santo conduz você para isso. Traduz o inútil em útil. Aquilo que parece que não tem significado terá. Você aprenderá com todas as dádivas e criações de Deus. Você pode aprender olhando para o céu, por exemplo, olhando para o mar. Olhe e pergunte, Espírito Santo, qual é o significado? E o Espírito Santo te conduz. Irmã, quer complementar alguma coisa? Gente, isso é Sim. chuva. O reino de Deus, ele chega de uma forma simples e humilde. Mas se nós não prestarmos atenção, não seremos esse reino, né? Só quem realmente despoja o coração do orgulho, da soberba, e está na simplicidade, acolhe o reino de Deus. É quem experimenta a sua presença viva no meio de nós, que ele se faz presente no meio de nós. E esse reino, ele gera o quê? A confiança e amor. Gera corações que se voltam para Deus com muita generosidade, porque é um amor imensurável, que não dá para se medir. Porque o amor que Deus tem por nós não chegamos nem à metade de amar da forma que nós deveríamos amar de forma. Porque o nosso amor tão humano é tão falho, muitas vezes o nosso coração não está voltado para o coração de Deus. Aí vai falar aqui, ó, lá no 6, pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és e criar como Ele. É compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha conosco, comigo, com você, né? Qual amor que nós temos partilhado hoje? Que amor que nós temos dado hoje ao reino de Deus? Quando nós rezamos lá no Pai Nosso, a gente fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, esse reino ele tem que acontecer aqui agora, porque o Senhor está no meio de nós. É esse amor puro e verdadeiro, um amor que gera confiança, o amor que acredita naquilo que buscamos. É assim que nós vivenciamos a luz do Espírito Santo num amor compartilhado e um amor sincero, não um amor medíocre, que só ama quando quer amar, depois não ama mais, não. Imagine se Deus nos amasse da forma que nós nos amamos e amamos os outros. Então o reino é agora, tem que acontecer agora, porque o Senhor se faz presente no meio de nós e o seu reino está no meio de nós. Tá ouvindo? E nós somos semelhanças dele, né? A gente tem que agir conforme o Espírito Santo age, né? Conforme Deus age. Nós temos que ser semelhança dele. Então a gente tem que viver no amor. Exato. Ele deixou um padrão pra gente, né? Ele é o padrão, a gente só segue o que ele fez. Vou continuar a parte 2 aqui. Pode seguindo, tá, gente? Pode seguindo. Gente, esses trovão estão me assustando. Parte 2. Pessoal, a gente está no capítulo 7, tá? As dádivas do reino.
parte 2, a lei do reino. No livro, página 122, no PDF, a partir da página 180. Quem quiser acompanhar a leitura, tá? Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus. E devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir para ele. Quando o irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também os vê desse modo, estás vendo como ele se estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por estar a íntegra e estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é a estável da mente, nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas e as circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que obedecendo-as, eu te asseguro que tens que obedecê-las. Pode chegar a resultados opostos. Isso é assim, porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder às duas vozes conflitantes. A lei que prevalece dentro dele é a da para. O que projetas, tu acreditas. Essa é a forma no qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tu tens projetado sobre os outros. E, portanto, acreditas que elas sejam. No reino não há ensino ou aprendizado, só há certeza. Deus e seus filhos na segurança do que têm é conhecimento do que tu entendes tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela, e seus filhos, que criam como ele, a seguem contentamente, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu da própria criação deles. As leis têm que ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca de fato, de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não a compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado de preservar a forma. Vocês estão me ouvindo bem? Que está muito barulho de chuva? Vou só fechar essa janela. Tá dando certo, amiga. Pode ir. Gente, tá caindo um mundo de água. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças nas formas são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo. Só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas ao conhecimento de que é verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Mas quando desedaste, te vieste a ser um aprendiz da necessidade. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Tá. Tá tranquilo. Tá chovendo granizo, mas tá tudo bem. Chuva é bênção. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição de lembrar.
Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender suas traduções enquanto escutas outras maneiras de interpretá-las. Portanto, tu tens que esquecer ou abandonar para compreender a outra. O que pode significar perfeitamente consistência do reino para aqueles que estão confusos. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino porque é apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus, porque também és tu. Tu compartilhas e estende como fez o Criador. Isso não precisa de tradução porque é perfeitamente compreendido, mas não necessita de extensão porque significa a extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre porque nada discordante jamais entra. É por isso que o reino de Deus pertence a ele e é, portanto, como ele. Essa é a tua realidade e nada pode agredi-la. Finalizamos aqui a parte 2. Começar a irmã Elissa. Tá, só vou encostar a porta aqui enquanto vocês falam. Quando há uma comunicação eficaz entre o Espírito Santo, nós entendemos essa criação de Deus. Porque amor gera amor, sofrimento gera sofrimento, alegria gera alegria. Mas, porém, se nós não temos eficaz, verdadeira, nós nunca vamos distinguir o que é a vontade de Deus e qual é o seu propósito. Nossa, eu te falar, irmão, você falou um negócio da comunicação. A pessoa que tiver comunicação, ela consegue falar. Porque falar, amor gera amor. Não sei o quê, mas você tem que saber comunicar, porque senão parece que o trem não vai. Desculpa falar assim, mas continua, irmã. E diante disso, aí a gente vai viver isso daqui, ó. A comunicação é perfeita, direta e perfeitamente unida e totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus, pertence a ele e é, portanto, com ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. E quantas vezes, por não termos essa comunicação eficaz, nós nos agredimos e agredimos os outros. Porque o nosso ego cria coisas não verdadeiras. Porque nós queremos estar certo em tudo, como nós já falamos há um tempo atrás. Porém, se nós falamos com autoridade, com um amor significativo e verdadeiro, nós levamos algo mais que especial. Nós levamos a Deus a outras pessoas. Porque esse amor, quando ele é gerado na parte humana, ele nos leva à destruição. Porque o que acontece? É um amor não mensurável, porque não vem de Deus. É um amor insignificante que a gente não consegue transparecer essa alegria, esse compartilhar verdadeiro. É aquilo que nós fazemos hoje. Nós entramos, nós rezamos, nós nos colocamos na presença de Deus para que a sua alegria seja completa em nós primeiramente. Porque ao falarmos para quem está aqui, tem que acontecer em nós. Nós temos que vivenciar. Hoje, nós, católicos apostólicos romanos, nós encerramos o ciclo civil, nós encerramos o ano C que nós vivenciamos durante um ano. Hoje nós proclamamos, viva Cristo Rei, o Rei do Universo. Nós vamos entrar agora no tempo do advento, é essa preparação, essa vigilância constante que nós temos que ter, vigiai e orai. Mas como que nós temos colocado diante de Deus para que essa comunicação seja perfeita e seja um diálogo que não gere em nós sofrimentos, mas que gere o amor,
que seja algo recíproco e verdadeiro, assim como Deus tem para conosco. Todos nós vamos passar pela cruz e todos nós devemos passar pela cruz. Se o Senhor passou, foi por amor. Será que eu e você hoje queremos passar por essa cruz por amor? A ir ao encontro daquele irmão necessitado que precisa de uma palavra minha e sua, verdadeira e eficaz? O que é o reino de Deus para mim e para você hoje? E o que nós fazemos com ele hoje? Só fica essa pergunta. Eu coloquei até umas anotações aqui, né, sobre a lei do reino. Curar é o único pensamento nesse mundo que nos assemelha ao pensamento de Deus, né? O Salmo 30 já tem uma parte que diz: Senhor, meu Deus, a ti eu clamei por socorro e me curastes. Somos instrumentos de cura quando somos preenchidos pelo Espírito Santo. Deus concede a cura física, a cura espiritual, a emocional, desde que nós podemos crer que a sua bondade e o seu amor são infinitos. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo. Compartilhando o Espírito Santo com ele, coloca ambos dentro do reino, né? Se eu consigo compartilhar com o meu próximo, com o meu irmão, o Espírito Santo, eu estou trazendo ele para próximo de Deus, né? Que é isso que Deus nos pede. Que possamos ser sempre instrumentos de benignidade do Espírito Santo e trazer o nosso irmão para próximo do Pai. Quando auxiliamos alguém no processo de cura, estamos também curando o nosso espírito do ego inflamado e da vaidade. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. A comunicação é perfeitamente reta e perfeitamente unida. Vamos para a parte 3. Nayara vai falar alguma coisa? Acho que ela vai falar com alguém. Complementar alguma coisa, mãe? Não tá ouvindo a gente, será? Não. Perfeito. Vamos para a parte 3. Elissa tá aí? Acho que tá travando pra mim. Tá, perfeito. Pensei que você tava congelada. Tá travando? Deu certo? A realidade do reino. Vocês estão com um PDF? Irmã, tá com um PDF que é arte? Elissa? Não, amiga, eu não Tá tô com com PDF, livro pra mas ler, eu irmã, acredito essa que parte? ainda tem um livro. Eu não tenho o livro, Ah, então vou... mas eu tenho só algumas partes. Ah, Tá, então vou ler. O Espírito Santo ensina uma lição e aplica a todos os indivíduos em todas as situações, sendo livre de conflitos. Ele maximiza todos os esforços e todos os resultados ao ensinar o poder do reino ao próprio Deus. Ensina-te que todo poder é teu. A sua aplicação não importa. Ele é sempre máximo. A tua vigilância não estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Quando eu disse, estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Como eu sempre estou contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Não fizeste esse poder assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por consequente, não pode ser percebido de outra forma. Tal percepção faz com que ele seja sem significado por eliminar ou deixar de ver o seu onde ele o colocou. Não espera no tempo. Meramente descansa no reino, porque lá é o lugar assim como o teu. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, perceba a ti mesmo como se estivesse ausente dele? Só pode ver a ti mesmo como se estivesse separado do Gente, eu vou ter que significado sair da e live. pensando-te como real. Eu vou ter que sair